24 de julho de 2014. Ok. Estamos estudando o reino messiânico, o milênio. Na semana passada nós terminamos o assunto glória, porque nós temos visto que o reino messiânico vai ser caracterizado por justiça, o reino messiânico vai ser caracterizado por paz, o reino messiânico vai ser caracterizado por alegria, o reino messiânico vai ser caracterizado por glória, e hoje começaremos a ver que o reino messiânico também será caracterizado por santidade. E após santidade veremos também que o reino messiânico será caracterizado por excelência espiritual, a sexta, e para fechar a sétima, qualidade de vida. Então hoje estamos começando a estudar. Existem outras características. Inclusive dentro da excelência espiritual, estou pretendendo embutir verdade, adoração e obediência. Espiritualidade, verdade, adoração e obediência. Lógico, se você vasculhar, pensar, pesquisar, vai achar mais características. Mas essas que a gente está destacando são as principais. Então o reino messiânico será caracterizado por justiça, paz, alegria, glória e também santidade. Em Zacarias, capítulo 14, verso 20 e 21, diz o seguinte, já está com a apostila em riste? Está com a apostila aí, pastor? Não. Você está aí também? Perdi. Na internet. Eu vou baixar. Naquele dia é um termo técnico escatológico, que fala do período que começa na metade da tribulação e vai até o final do milênio. No caso aqui é o milênio propriamente dito. Né? Naquele dia, é um dia de 1000 anos, será gravado. Lá na sua terra tem as campainhas que ficam pendurando no pescoço da vaca, do cavalo. Naquele dia, ele vai passando e vai balangando a campainha, né? Naquele dia será gravado nas campainhas do jugo. As campainhas ficaram no jugo. Jugo? Esse termo caipira não conheço. Será gravado nas campainhas dos cavalos: santidade ao Senhor. E as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Sim, todas as panelas em Jerusalém e Judá serão santas ao Yod-He-Vav-He, a Javé Yahweh, Javá dos exércitos. Todos os que oferecerem sacrifício, sempre que está com esse S-E-N-H-O-R maiúsculo, no original é o Yod-He-Vav-He. Né? Todos os que oferecerem sacrifício virão, lançarão mão delas, das panelas santas, e nelas cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia já não haverá mercador na casa do Senhor dos Exércitos. Tipo aqueles que Jesus expulsou com chicote, né? O Azorrag. Isso é Zacarias 14, 20 e 21. Uma das características, né, das facetas de caráter do milênio é que ele vai ser santo. Há 338 anos atrás, quando eu congregava na Igreja Batista da Floresta, congregação em Caiçara, na rua Adolfo Monteiro de Castro, próximo da esquina da rua Cananéia com Marambaia, era um dos ministérios do pastor Glaicon Terra Pinto, a igreja na qual me converti. Igual na nossa comunidade também tem muitos irmãos que visitam, são de outra igreja, mas vira e mexe está ali. É um visitante mais... Como é que fala que repete a visita? Mais assíduo. Mais assíduo, não um visitante assíduo. Um dos visitantes assíduos que apareciam lá, inclusive ele fazia aquela palavrinha de poucos minutos antes das pregações, devocional. Né? O devocional. O nome desse irmão, um amantíssimo, amicíssimo. A gente andava muito junto, orava junto.
falávamos em línguas junto, recebemos o batismo com o Espírito Santo junto, era ele, eu e mais alguns aí. Ai, meu Deus. O Vicente de Paula. Provavelmente é homenagem a alguma coisa antes da conversão dele. Mas Né? Batista da Floresta tem isso, não? Oi? Batista da Floresta tem isso, não? Como é que é? Batista da Floresta tem isso, não? Tem. Pentecostalíssima. Demais da conta. E esse irmão, ele era um visitante assíduo e ele era oriundo da igreja do Nazareno. Já ouviu falar da igreja do Nazareno? Tem um ali na rua Rosinha Sigor. Era onde ele frequentava. Rosinha Sigor, ali no Amazonas, tem uma. É Rosinha Sigor, Belmiro Braga. Acho que é Belmiro Braga. Ali lá depois da Silva Lobo, do lado direito, tem uma da Nazareno. Sim. E o pessoal da Nazareno, eles têm uma ênfase muito intensa na questão da santidade. E tem irmão que fala aleluia, tem irmão que fala glória a Deus. Esse é um pouquinho. Né? Ele gostava de gritar santidade ao Senhor. Ele não falava aleluia, não falava glória a Deus. Ele falava santidade ao Senhor. E ele gostava muito dessa. Eu citei essa passagem aqui, eu lembrei dele. Ó. Por isso que eu estou falando desse irmão Paulo. Êxodo 28, 36 a 38. Esse trecho de Êxodo 28 fala lá das prescrições, né, das normas, da descrição executiva dos materiais do tabernáculo, das vestimentas de Arão e seus filhos, ou seja, de toda a indumentária e dos instrumentais que fariam parte do ritual judaico. É essa santidade do Senhor que você colocou e colocar todos os nomes nas campainhas, é o mesmo que do sumo sacerdote na mitra, né? Que nós vamos chegar. A mitra, a santidade é o Senhor. Exatamente. Pra você ver aí, ó, como é que é o ponto da questão, pra você ver o milênio, o que é o milênio. Olha aqui, ó. Em Êxodo 28, Êxodo a partir do capítulo 20, não, a partir do capítulo 25, até o final, até o 40, são prescrições de execução do tabernáculo e das roupas dos sacerdotes e do sumo sacerdote. É só ler tudo lá, é mal barato. Nós vamos estudar isso em Levítico também. Se eu permitir, se o pastor deixar, nós vamos estudar Levítico e Hebreus. Depois do manejando, não é a pretensão? Em Êxodo 28 está falando de um detalhe lá daquilo que o Arão vestia. E está descrito da seguinte forma: farás também, porque já falou da roupa, já falou do urim tumim, já falou muito. Farás também uma lâmina de ouro. Ouro, dentro da simbologia, é a divindade. Né? Farás também uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de sinetes. Santidade ao Senhor. Atala-as, a lâmina de ouro, com um cordão de estofa azul. O azul, dentro da simbologia, né, tipológica, fala de celestialidade. Fala da origem celestial. Então o que está sendo associado aqui, que a santidade é pertinente a alguém que é divino e celeste. Por isso que é uma lâmina de ouro amarrada com a cordinha azul, trançadinha. De maneira que esteja na mitra. A mitra é aquilo que o Papa copiou dos judeus lá. Né? Porque aquilo ali o catolicismo é um sincretismo de umbanda com judaísmo, com babilonismo. É uma mistureba, né? E até com um pouquinho de cristianismo também, tá? Tem uma pitadinha de cristianismo ali. Bem na frente da mitra estará, na testa aqui, ó. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão, o irmão de Moisés, leve a iniquidade, ele é representante de toda a nação, né? A iniquidade concernente às coisas santas, que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas, são diversas ofertas, estão narradas lá em Levítico,
Até um punhado de farinha você podia ofertar. Sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Êxodo 28, 36 a 38. Aí esse irmão, o Paulo Viana, agora que eu lembrei o nome dele completo, Paulo Viana, não é Vicente Paulo não, é Paulo Viana. Ele falava, meus irmãos, ele era bem enfático na questão da santidade, imagina o Arão, aquele homem santo, você que está do lado, né? Vestindo aquelas roupas santas, com aquela lâmina santa de ouro puro. Ele ainda devia dar um lustro nela, né? Pegava assim a beirada a borda do vestido dele, dava aquela polidinha no ouro, hein? Hã? Já viu o ouro quando dá uma polidinha, ele fica shine, né? Graça, então. Só que era uma lâmina de ouro na testa. Escrito Kadosh, né? Kadosh Adonai. Santidade ao Senhor. Imagina os filhos de Israel quando contemplam. Isso é comentários do Paulo Viana, deve ser de Paulo não, Paulo Viana. Quando os filhos de Israel batiam os olhos em Arão, e ele lá no deserto, o sol de 42 graus batendo e brilhando, refletindo naquela lâmina de ouro, assim, igual quando bate sol no vidro do prédio, assim, que você não consegue nem olhar, né? Aquele reflexo. Aquilo para impactar, para impressionar, para mostrar para Israel o tanto que Deus é santo. E o objetivo, ele era enfático assim, o nosso irmão Paulo, ao explicar esse texto, e ele está falando o que é correto. Porque o objetivo da lâmina de ouro, shinando, brilhando na testa de Arão em destaque, era exatamente para que Israel não se esquecesse do quanto que Deus é santo, separável. Então prossigamos a narrativa, né? Na aliança antiga, o Velho Testamento, tudo ainda era figura e sombra de um sacerdócio maior que seria inaugurado pela consumação da obra de Jesus Cristo. Isso está lá em Hebreus 8,4 e Hebreus 10,1. O próprio Hebreus fala, não só, O livro de Hebreus. fala da aliança superior, a promessa superior, o sacerdócio superior, A palavra-chave do livro de Hebreus é o superior. sacrifício superior. Cristo é superior aos anjos, é superior a Moisés, é superior ao sacerdote arônico, é superior aos utensílios, é superior. A palavra-chave do livro de Hebreus. do Evangelho for Dâmias, o Hebreus, Escrito por? não se sabe. Não é assinado, né? É anônimo, anonymous. Né? Então, na antiga aliança, quando tudo ainda era figura e sombra de um sacerdócio maior, que nós participamos dele, que seria inaugurado pela consumação, a tetestelação da obra de Jesus Cristo, o sumo sacerdote Arão, isso lá na antiga aliança, era a figura máxima dentro da nação. Salmo 106, 16 fala que Arão, o santo do Senhor. Arão intercedia por si mesmo e pela nação de Israel. Olha lá, por exemplo, Levítico. É bom ver esses textos, né? Levítico 16. Levítico 16 fala isso. Ele era o representante da nação. Ele é que fazia intermediação entre a nação de Israel e Deus a favor de Israel, através de inúmeros sacrifícios e rituais prefigurativos da obra completa do Cordeiro de Deus, para quiparzar o pecado de Israel, para protelar o juízo sobre o pecado de Israel, até que viesse o sacrifício perfeito que definitivamente tiraria. E como a nação de Israel era representada pela tribo de Levi, a tribo de Levi era representada pela família arônica, e a família arônica era representada pelo próprio Arão, e todos eles sendo pecadores, inclusive o Arão, ele tinha que fazer intercessão por si mesmo e depois pela nação.
Isso está lá em Levítico Ô Carlos, já está 16, verso 6. falando desse sacrifício. Aceito a... Já está falando desse sacrifício. Aceito específico. por quê? E aquela questão da novilha Olha aí. vermelha, como é que funciona? Nós vamos estudar isso. Não, isso é outro assunto. Porque Aquilo ali não é só a novilha vermelha, não, são duas. eu tinha ser Uma toda que vermelha. fica e uma que né? vai. É. Uma que fica e uma que vai. Nós vamos estudar esse Levítico. Se nós estudarmos o Levítico. O que é que eu estou pedindo? O pastor ainda não deu sinal. Porque de- nasceu uma esses dias aí, toda vermelha. Ah, tem muita seita por aí que faz a maior confusão com isso. Eu estava até falando para o Rafael, já estão fazendo o véu do templo. Eu vi isso na internet outro dia. Falou o nome da cidade Jaffa, não sei, onde já tem um grupo de mulheres tecendo a cortina de 20 metros por 10 metros por 10 centímetros de espessura, para usar no templo. 10 centímetros de espessura, né? Que é igual um tapetão, né? 10 centímetros de espessura 20 por metros. 20 metros de altura, são 7 andares, É igual por um 10 de tapetão. largura. Não? Imagina costurar isso. Nossa, André. Mas elas já estão costurando? Ó, cuidado aqui, hein? Não. Quando rasgou, tá lá do segundo tempo, imagina para costurar, teve que sobrepor 10 com 10 agulha para atravessar um palmo. Nossa. Deu, foi trabalho, mas isso é outro assunto. Em Levítico 16,6 Não, diz: priminha. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa, antes de fazer por toda a nação. Em Hebreus 5, verso 3, é só para escriturar essa afirmativa, né? Em Hebreus 5,3 diz: e por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. O Arão, né? E no 10,1, não, no 7,27, De que, professor? Deus. diz o seguinte: que não tem necessidade, está falando de Cristo, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios. Primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, Jesus Cristo, do qual tudo era tipo e sombra. Então, ele intercedia a Arão por si mesmo e pela nação. Isso trazia um enorme status para a figura de Arão, para a pessoa de Arão. Ele era o único homem de todo o povo, milhões de pessoas, que tinha o direito, o privilégio e a permissão para entrar no Kadosh Kadoshem, o Santo dos Santos, que fica dentro do santo, que fica dentro do tabernáculo do templo. Um cubo de aproximadamente 77 metros, eu coloquei quadrados, mas é cúbicos. Corrija aí. Errata, que era o lugar mais sagrado de todo o universo. Esse cubo de 77 metros cúbicos. É porque ele está até desenhado aqui, ó, no meu Apocalipse. Porque a Nova Jerusalém também é um gigantesco cubo. É um Santos do Santão. Gigantesco, né? Ele tinha, o do Santos dos Santos, ele tinha 8,88 metros de largura por 8,8 metros de altura por 8,88 metros de comprimento. É sempre esses números, né? Porque 8,80, um era 8 e o outro era 88? não. 8,88 de largura por 8,88 de altura Ah, por 8,88 de profundidade. O que multiplicando dá 77 metros cúbicos. Esse cubo, o Santos dos Santos, era o lugar mais sagrado do universo. De todas as galáxias, Deus escolheu a Via Láctea. Da Via Láctea, dentro de todos os sistemas solares, ele escolheu o nosso, o heliocêntrico aí. De todos os planetas do sistema solar, ele escolheu a Terra. De todas as regiões, vales e planícies do planeta, ele escolheu lá o de Canaã. De todas as colinas que tem em Canaã, ele escolheu o Monte Moriá. E de todos os metros quadrados que tem no Monte Moriá, ele escolheu especificamente aquele lá onde ele mandou fazer o tabernáculo. Onde O está a templo. mesquita hoje, né? Aonde, segundo a tradição, o crânio de Adão foi enterrado.
onde, segundo a tradição, Abraão ofereceu Isaac, onde, segundo a tradição, Jeremias escondeu a Arca da Aliança, e onde, segundo a história, Jesus Cristo foi crucificado. Por isso que chama o Monte da Caveira, E aonde tem o Calvário, hoje porque o crânio de Adão, segundo a Onde tradição, tem aquele foi negócio enterrado lá lá. de Elmar, como Não, ele foi construído 1.600 anos depois. Tá, mas é no mesmo lugar, não é? É no mesmo lugar. Na mesma região. Onde está o dono da rocha, É. atualmente? Eu tô querendo localização, não a época de... É aonde está a mesquita hoje. Toda a Não, o região. capeta colocou a mesquita justo lá, é Para lógico. evitar... que- Ele sabe que o lugar mais sagrado do universo é lá que ele quer, ué. É lógico. Ele sabe, ele lê Bíblia, ele acompanha. Aliás, ele está aí acompanhando E até a ali fita onde desde está o começo. o Calvário, ele faz parte também do Monte Moriá. Sim, Toda aquela região. sim. Jerusalém é igual Roma, é cheio de colinas, é igual Belo Horizonte, é montanhoso. Não é Brasília. Salmo 125, né? Com os montes ao redor de Jerusalém, assim, estão firmes. Os que confiam no Senhor, Foi o versículo do nosso casamento. os montes de Sião. Essa musiquinha. Música. Mas voltando aqui, ó. De todos os milhões de pessoas que tinha em Israel, só Arão tinha o direito, privilégio e permissão para entrar no lugar mais sagrado do universo. E mesmo assim, uma vez por ano, aproximadamente aí no nosso 15, 14, 16 de setembro, no dia da cobertura, o Yom Dia Kippur cobertura. Para fazer tipologicamente em relação ao Cordeiro de Deus, João 29, a expiação pelos pecados de Israel. Está lá em Hebreus 9, 7. Algo de fato muito exclusivo e restrito, você concorda? Uhum, Não é? claro. Muito exclusivo, muito restrito. De Levítico 16, 2. Disse, pois, o Senhor a Moisés: ó, fala aí pro seu irmão, hein? Não entre no santuário a hora que você quiser, não. Para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu, o Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo, o Yod-Heh-Vav-Heh, aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Lembra quando a gente estudou Shekinah? Foi semana passada, você ainda consegue lembrar, né? Shekinah, Kabod, a glória e a santidade já começaram a se associar. De todo o universo, só em um lugar, uma vez por ano, para um homem, Deus aparecia. Lá dentro do Santos dos Santos. Mesmo assim, lá não tinha lâmpada fluorescente, lá não tinha lâmpada dicróica e nem lâmpada incandescente. Imagina um cubo de 8 por 8 por 8, 9 por 9 por 9, para arredondar, né? Arredondar 12 centímetros para cima é melhor do que 88 para baixo. Um cubo de 9 metros por 9 metros, 9 metros, 3 metros, 3 andares de altura. Cortinas e mais cortinas por cima. Isso lá na época do tabernáculo. Tinha cortina branca, se nós formos realmente na Levítica, eu tenho aquele tabernáculo, lembra? Aquele que eu distribuía para todo mundo? Uhum. Eu vou refazer aqui e distribuir para a galera para a gente estudar, lembra? Tem a cortininha branca, depois tem um tapetão vermelho, um tapetão tricolor, um tapetão, lembra? Azul e branco e vermelho. Então, um cubo de 9 por 9 por 9, abafado, escuro. Você passa por uma cortina espessa e alta, 20 por 10 por 10 centímetros. A única coisa que você tem para te iluminar lá dentro, você está entrando com a bacia cheia de sangue para derramar em cima do propiciatório, são as brasas do incensário. Ele entrava. Então a única coisa que você tem para enxergar Deus lá dentro, porque Deus aparecia dentro do Santos dos Santos, em cima das asas do querubim, porque não tem o Papa móvel e o Batimóvel. O Deus móvel é a asa do querubim. Isso está lá em Ezequiel. O trono de Deus se assenta sobre os querubins. Os querubins vão se movendo, Deus andando com eles. Então, para se representar isso, sobre os dois querubins, o da justiça e o da retidão, que ficam sobre o propiciatório, que está sobre a arca, é ali que Deus se assentava e repousava.
Então Arão entrava ali, aquela escuridão, o incensário levantando fumaça. Não tinha janela, aquela escuridão, um sangue na mão, tremendo, aceita, não aceita, vai que o cordeiro tinha problema de vesícula. Eu não examinei direito, pronto aí. Estou eu morrendo. Olha Israel ficando sem perdão de pecado por 1 ano. E assim, Vai que o cabrito lá que matou tinha uma unha encravada e eles examinavam e não viram. e isso era tão sério. Seríssimo. Que tinha até uma corda que era amarrada Sim. dele pra lá. E os filhos dele, os filhos de dois filhos de Arão, ofereceu fogo extremamente, foram mortos. Não, o interessante é no constante, porque nós vamos estudar, se a gente for estudar realmente, Levítico, que existe o sumo sacerdote, com mais alguns anciãos, faziam um exame escrutinento rigorosíssimo no cordeiro que ia ser morto. No dia Nas do Yom Kippur. entranhas também? Porque você falou da vesícula, Tudo. Não, eles tiravam já a que entranha, matava ele para aí eles poder. iam passando a tripinha por Examinava tripinha, do nosso. pra ver se Não, tem ruga algum na tripa, não nódulo. serve, pega outro. Não, tinha que ser perfeito, porque Cristo é perfeito. Então o cordeiro tinha que ser. Eles deviam ter até um. Como é que chama? Devia Mas fazer esse era do uma sacrifício seleção. anual ou de O toda anual, nós pessoa? estamos Eles falando do tinham... Yom Kippur. Ah, tá. Yom Kippur. Não era de todos que levavam Não, pro dia não, essa Não, minúcia. que Do no Yom Kippur. primeiro Era altar só podia lá ser fora. até uma pomba. Sim, tinha É. vários. Ah, tá. Mas estou falando do Yom Kippur, o que tipificava o poder de Deus. Que eram dois, né? Inclusive, Um ia pro deserto e o outro ia. isso é outra história. Ele hoje quer dizer, só para Levi, já falou da bezerra Vermelha. ruiva, né? e etc. Mas A bezerra azul. inclusive o sumo sacerdote, quando Cristo foi imolado, porque Cristo passou por aqueles vários julgamentos, ele foi levado para a casa de Anás, depois para a casa de Caifás, depois ele voltou para a casa de Anás, depois ele foi para o palácio do Pilatos, do palácio do Pilatos ele foi para o palácio do Herodes, do palácio do Herodes ele voltou para o palácio do Pilatos novamente. Tudo isso aí serviu de análise do cordeiro para saber se ele realmente era perfeito. O Pilatos falou, não vejo nele culpa nenhuma. O ladrão do lado da cruz falou, você fica zoando o cara, isso? Você não vê que ele é justo? Ele não fez nada. Não fez nada, nós estamos aqui que nós merecemos. E o próprio sumo sacerdote falou, olha, eles sabiam da inocência de Cristo, mas condenaram ele assim mesmo, e o sumo sacerdote deu a martelada do cordeiro que serve para ser sacrificado, quando ele falou, ó, importa que um morra do que a nação inteira. Então, o próprio sumo sacerdote daquele ano ele assinou o kosher. Nós vamos ver mais aqui para ver o que é o kosher. Ele falou, essa carne está própria para abate. Não tem? Vocês não trabalharam em supermercado, né? Supermercado tem veterinário. Eu trabalhei lá na DMA no EPA, tem um veterinário que visita semanalmente o frigorífico, fazia inspeção das carnes, porque se chegar a fiscalização sanitária, igual encontraram carne podre lá no McDonald's, né? Vocês viram essa notícia aí? O pessoal estava comendo hambúrguer podre aí, por isso que eu não como lá nessa porcaria. O judeu só come carne se tiver um veterinário judeu versado nas prescrições de abate de animais de acordo com o Levítico, e ele tem que assinar embaixo. Tem família religiosa judaica que só come carne com a assinatura de um veterinário judeu. Nós é que somos avacaiados, nós da igreja, né? A gente vai e chuta lá o Atos 15 o tempo inteiro. A gente come carne que a gente não sabe de onde vem, de que forma que foi abatido, se aquilo ali tem sangue, se não tem, se é de animal sufocado. Você sabe que o nosso trem é avacaiado. Mas o judeu não, o judeu segue a prescrição. Então o Arão... Mas só para amenizar, a nossa legislação atual, todo o abate animal, claro que a gente não vai falar das carnes clandestinas, mas tudo, por exemplo, para entrar no supermercado, igual você falou do EPA, tem esse tipo de inspeção já também. Não existe mais esse tipo de... Antigamente mas os nossos bois são mortos com uma pressão no crânio.
Pois é. É um martelete pneumático, você sabe. Antigamente era na marreta, agora é um martelete pneumático. não, Você já viu isso? Vocês vão passando num curral. Você é na rua, você deve saber. Eles vão passando Eles estão tipo, do passo assim, é. do curral, e eles passam num lugar estreito, onde só passa de um em um, e eles vão martelando a cabeça do bicho e matando. E esse é o jeito errado de matar, tem que matar degolando. Esperar o sangue inteirinho sair. Não, mas é isso que eu ia te falar. Mas esse aí é só um tipo de anestesia, né? Porque depois eles são degolados, são pendurados de cabeça para baixo, é todo o sangue escorrido. É tudo inspecionado nesse sentido, porque até mesmo com relação à contaminação. Então, agora, se a pessoa compra carne de açougues clandestinos, que tem muitos, os de bairro são os que mais tem. Matadouros. De matadouros clandestinos e tudo, aí você está sujeito a muita coisa. Vira e mexe aí no Brasil Urgente, Brasil Agora, sei lá, eles ficam mostrando isso. Então, Vai lá, até tomar oferece cuidado o cordeiro de para os comprar. seus lá e vem para o mercado. Tem que comprar de lugares que são inspecionados. Então o Arão, ele era muito VIP. Ele era muito especial. Representava uma nação inteira, entrava num lugar único do universo, uma única vez por ano. Mas no milênio a coisa é diferente. Porque eu estou, essa ênfase toda, gastando aqui 30, 40 minutos para explicar como a coisa era circunscrita, exclusiva, fechada lá no Velho Testamento. Uma coisa era assim muito para poucos. Só para aquela nação, só para aquela família, só para aquele homem, só numa data única. Mas no milênio a coisa é diferente. Milênio é outra história. Vamos comemorar, vamos fazer de novo. Por quê? Porque no milênio, fazendo uma citação de Daniel 9:24, a transgressão já foi cessada. O pecado já chegou ao fim. A iniquidade já foi expiada. A justiça eterna já chegou. E isso pelo sacrifício do verdadeiro Cordeiro. Não é uma vezinha todo ano. É uma vez para sempre. Pelos séculos dos séculos forever. Como gosta de orar lá o nosso irmão Marcelo. Eu gosto quando ele usa essa expressão nas orações dele. Que reina pelos séculos dos séculos. Né? As orações dele são bacanas. Mas no milênio a coisa é diferente. Israel como nação está finalmente salvo. Isaías 59:20, Romanos 11:26, Isaías 12:3. Então todo Israel será salvo. Lembra? Virá de Sião o libertador e ele apartará os pecados deles. Os santos dos santos está aberto a todos. Daniel 9:24 ainda. Ungir os santos dos santos. Assim como está aberto para quem quiser na presente dispensação. A presente dispensação, a dispensação da igreja, é uma antecipação daquilo que vai caracterizar o milênio e daquilo que vai prevalecer por toda a eternidade. Hoje que existem profecias específicas para a nação de Israel, que fala que naquele dia, aquele renovo vai ser justiça para eles. Mas o mesmo Cordeiro que tetelestou uma obra para cumprir, né, selar a visão e a profecia, para cumprir tudo aquilo que está pendurado, prometido para Israel, é o mesmo Cordeiro que providenciou a salvação individual de cada um de nós, que desfrutamos por antecipação, nesta presente dispensação, aquilo que será usufruído na dispensação vindoura e depois por toda a eternidade. Estão me acompanhando? É só o Rafa que está dormindo, eu não também. Você está com ele em vermelho, hein? Eu tô entendendo. Traz café para ele lá. Embora eu tenha me Tira o distraído. nariz. Ô, tira o nariz da minha água, só. Nossa, ele, pô, se eu vou trocar pra você ainda. Você tem certeza? Só a pontinha do focinho. Queca, e você bebeu? Ah, Você quer mais? minha gata esfrega o focinho em mim. Os nariz molhados. Né? Aí é geladinho. A igreja desfruta por antecipação daquilo que um dia será de Israel, inclusive o Messias deles. O Messias deles é a nossa noiva, o nosso noivo. Aceito mais. Ah, desculpa, perguntei se você não respondeu. Os santos dos santos lá no milênio vai estar aberto a todos, assim como está hoje para nós. Isso é dito em Hebreus 10:19.
pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, no qual temos ousadia e acesso. Olha, o Hebreus é lindo demais, né? No qual temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele. Efésios 3:12, junto com Hebreus 10:19. No milênio é coisa diferente. Nessa época de ouro, Troquei o copo porque o cachorro tinha... nessa época, uma copa bonita, hein? Lembra Elaine, não, pra você ver. É um copo elânico, bonitinho, rechonchudo. Ai, pra que eu trouxe esse, né? Leva esse copo pra mim. Ai, Gostei dele. É de queijão também. esse é de milho também. É de milho. Nessa época de ouro, não é só o arão, não é só a lâmina que ele leva na testa, não é só o santuário, não é só o santo dos santos que é santo, não. Nessa época de ouro, lembra lá, ó, do Zacarias 14 que foi lido no início? Até panela é santa. Até panela é santa. Rafa, você quer um pouco de água? Ele quer café pra Quero um pouco de café. acordar. Eu nem Nessa época de ouro, viu, Chiquinho? Tudo é santo. Não somente o santuário e o sacerdote, mas o monte onde ele está é santo. A terra onde está o monte, onde está o santuário é santo. O povo é santo. A panela é santa. Até a campainha blim, 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 que vai balançando o pescoço do cavalo é santa. Esse café não tá... É muita santidade, não é? É para acordar mesmo, ó. Tá bem ralo. Deixa eu ver, tô vendo Tá ela lá. transparente, né? Mas Guaraná. esse não tá bom mesmo, não. É chato. Mas não tá muito Esse. quente. Não, os outros são bons. Esse daí tá fraco. Nem vai Não é acordar. assunto, não. Acho que a Nessa água gelada época de vai te ouro, acordar mais. até a campainha pendurada no pescoço do cavalo é santa. Não haverá distinção entre sagrado e secular. Assim como No milênio. lá no milênio. Assim como é em nossas vidas hoje. Porque nós desfrutamos por antecipação aquilo que Israel vai desfrutar um dia. E depois toda a eternidade. Oi? Cuidado com esse copo não cair Perdeu no o quê? azeite queimado. Você perdeu. Jesus Cristo, o Hamashia Ben Davi, Você vai achar aí milho, está presente. grão de feijão. Ervilha, mofado. Chico. Jesus Cristo está presente. O Santo de Israel é o nosso Rei. Salmo 89, muito messiânico, 18. Próxima página. Então, essa é uma das características do milênio, a santidade. Assim como a justiça, assim como a paz, assim como a alegria, assim como a glória. Acro. A santidade. A santidade. Deve ter caído no chão, depois você pega. Não tá aqui. A nação de Israel santificada. A nação de Israel É outro santificada. título. É. Eu tô O sem, nosso eu assunto tô sem é... apostila. Você não apanharia, você não É que na hora que eu imprimiu, imprimi, não, aí você tá assim, vou começar sem a música, Olha você vai no correndo. Kindle aí, olha na internet, É, no posso telefone. olhar. Kindle. Ah, Você viu esse negócio ali? É, Será que é baixável? Deixa o eu olhar aqui. aplicativo. Ah, aqui ó, tá aberto aqui a apostila. E nem para falar para você, O né? Geraldo é bem certinho aí, ele tá lendo. O caráter e a característica do milênio que nós estamos ensinando é a santidade. Então o tópico 5A dentro do tópico 5 é porque teve justiça, alegria, justiça, paz, alegria, glória, agora a santidade. É a quinta característica. Como visto no último verso, o santo é de Israel. Santificar, só para adiantar a etimologia para vocês, é separar. Todo mundo sabe disso, né? Separar. Santificar. Santifica um pãozinho desse aí para mim, só. É tipo assim, separa, não come tudo não. Deixa um pro Isaac. Viu, mãe? Santifica o pãozinho do Isaac aí. Pãozinho de queijo. Pãozinho de queijo. Pãozinho de queijo santo ou Isaac, separado pro Isaac. Como nós vimos no último verso aqui, do Salmo 89, 18, o santo de Israel é o nosso rei. É algo que ainda faltam
já tem uns 2 milhões que estão aguardando ser cumprido. Esse Salmo 89, 18. O dia que Jesus Cristo estiver com o pé dele lá no Monte das Oliveiras e estiver reinando em Israel, Salmo 89, 18 se cumpre. O Santo de Israel é o nosso rei. Nosso rei. Então, quando nós vimos nesse verso, Salmo 89, 18, o santo é do Brasil! É? É da Argentina? É da Uganda? Não. O santo de Israel é do Zimbábue? É da Finlândia? É do Ulaanbaatar? Não. O santo é de Israel. O santo é de Israel. Israel pertence ao Senhor e o Senhor pertence a Israel. Israel pertence ao Senhor. Lembra que eles são casados? A Elaine é do Geraldo, a Geraldo é da Elaine. Eu sou do meu amado é meu. É isso que nós vamos falar aqui agora, que é o Cantares 6:3. Você lembra dessa musiquinha? Eu sou do meu amado e ele é meu, sua bandeira sobre mim é o amor. Eu sou do meu amado e ele é meu, sua bandeira sobre mim é o amor. Ai, ai. Sua bandeira sobre mim é o amor. A gente nunca cantou essa, mas essa não é da comum, não. Então isso ainda é lá da outra comunidade, é lá do Queixara. E tem gestinho. Eu sou do meu amado, tem sobre mim. Sua bandeira, alguém aí do mundo que está assistindo deve conhecer. Eu falei as coisas antigas que são legais. Eu sou do meu amado e ele me tem afeição. Cantares 7:10. Compare com Jeremias 31:3. Porquanto com amor eterno te amei. Deus falando para Israel. O amado falando para a amada. Porquanto com amor eterno. Você lembra? O amor jamais acaba. Lembra? 1 Coríntios 13. É a Viena. Não pode lembrar da Viena. Porquanto, tem coisas que eu sei que não posso comer. Pepino e tal. Porquanto com amor eterno te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Israel foi escolhida por Deus. Isso está lá em Deuteronômio 14:2. Porque és povo separado. Porque és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe seres o seu próprio povo. Está vendo aí? Deus falou assim, Brasil, Israel. É lógico que não foi uma escolha soberana. Só Deus sabe por quê. Ou por que tinha tanta irmã na comunidade, já ela foi casar justo, Elaine? Como é que é? Com tanta mulher por aí, por que você vai casar justo com a Henriqueta? Ah, você está falando da escolha que Deus fez para Israel. Uhum. Não sei, é uma química, né? Baixa um lance Deus assim, gostei daquela gordinha ali, vai e casa, ele ali não sei, gostei daquela afrodescendentezinha ali, que não pode falar não. Gostei daquela lourinha, gostei daquela gordinha, gostei daquela magrela, aquela ruiva, gostei daquela caolinha ali, não sei, tem alguma coisa aí que vai chamar a atenção dele e ele vai casar. Se ele não for um celibatário, às vezes ele quer ser celibatário, não seja. É um cara que nunca vai casar, só está dedicado à obra de Deus. É um privilégio, e é para poucos. Quem nascer celibatário é um privilégio, é para pouquíssimos. Né? Cristo já falou sobre isso, esse é outro assunto. Você fica dizendo. Apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo era um. Tão somente o Senhor se agradou de teus pais para os amar. E a vós outros, e a vós, descendência deles, escolheu depois deles, de todos os povos, como neste dia se vê. O Isaac, por exemplo, não é celibatário. Ele já falou que não vê a hora de casar e ir embora dessa casa. Ele falou isso outro dia. E aí, colega? Tá a fim de casar. Ele aqui já é celibatário. Nós acabamos de descobrir. Ele não vai casar. Não espera neto dele.
Em nome de Jesus. Não, ele falou, é um Não, privilégio. espero que ele case. Não, não. Não, privilégio. Casar é bom, não casar é melhor ainda. Paulo fala isso. E aí se ele resolver ser celibatário, você vai deserdar dele? Vai tirar ele do seu testamento? Se ele Você não vai herdar nada? Se ele tiver um chamado pessoal Então, de Deus, isso aí E é um privilégio. é um privilégio. Mas não um chamado do casamento, viu, Carol? Casamento é profeta. Mas vamos lá. Então Deus escolheu soberanamente Israel, santificou Israel. Nós estamos vendo esses versículos. Já vimos Cantares 6:3, Cantares 7:10, Jeremias 31:3, Deuteronômio 14:2. Acabamos de ver Deuteronômio 10:15. Para ser sua esposa. Eu sou o Senhor, vosso santo, o Criador de Israel, vosso rei. Isaías 43:15. Porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Jeová de Sabaoth, né, é o seu nome. E o santo de Israel é o teu redentor. Aí são duas pessoas Que é diferentes. chamado de Deus de toda a terra. Isaías 54:5. Aí são duas pessoas diferentes. Um é o marido de Israel, o teu Criador, que é o Sim. Deus Pai. E o santo de Israel, isso que os testemunhos de Jeová não entendem. E o santo de Israel é o teu Redentor. Ele, quem? O santo de Israel, é chamado Deus de toda a terra. Sim. Então Deus, o Criador e o Deus Filho. Mas isso que o... Mas é preciso ter feeling para notar a divisão das pessoas na Trindade em certos versículos assim. Entendeu? São poucos. Aliás, o testemunho de Jeová nem acredita que existe o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Porque o teu Criador, isso que eu quero grifar, está até grifado, né? O teu Criador é o teu marido. Daí a ordem, por causa de todos esses versículos que foram citados, é que é dada essa ordem. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Levítico 19:2 e 20:26. Você entendeu? Por que que Israel tem que ser santo? Porque não funciona. O marido é atleticano, a mulher é cruzeirense. Dá problema. Não, eu nunca tive problema. Dá problema. Não, vai dar, não deu ainda, vai dar depois. Não, Qual que é o Jesus não. problema de quê? A cruzeira. Ela dorme mesmo, né? Não Tem problema sim. Não adianta. O marido é espírita, a mulher é crente. Não, aí é outra coisa. Aí Aí é é outra uma coisa. questão de fé mesmo, né? Mais ligado Deus é santo, Israel Aí é dá pecador. problema. Aí dá problema. Israel é uma... Como é que é a palavra que ele gosta? É uma... Evil. Uma pérfida, uma camela no cio. Isabel. Não, o profeta usa essa linguagem, nunca viram, não? Que Israel é igual uma dromedária no cio, que fica sentindo o cheiro de macho e vai atrás. Tem essa linguagem, esse aqui é o Jeremias, já leu essa passagem? Não. Eu sou santo, você tem que ser santo também. Eu sou cruzeirense, também tem que ser cruzeirense. Eu sou crente, você também tem que ser crente. Tem que ter, o que eu estou falando é de compatibilidade. Por isso que eu estou usando isso. Tem que ter compatibilidade. Por isso que fala em compatibilidade de gênero. Ah, por que você separou? Porque é incompatibilidade de gênero. Não deu certo. Ela me bate todo dia. Eu não gosto de apanhar. Se eu gostasse de apanhar, tudo bem. Eu ficava com ela, mas eu não gosto. Incompatibilidade de gênero. Não tem mulher que fica com o pau do macarrão lá esperando o marido. Ô, vocês são vividos. No interior aí eu já vi uma mulher grandona, ela batia no marido todo dia, era um pequenininho, anãozinho assim, ó. E ele gostava. Ele achava mal. É isso lá em Vermelho. Eu conheci lá. A dona era 5 vezes maior que ele e ele apanhava todo dia. E gostava. Tinha compatibilidade de gênero. Mas se ele não gostasse, incompatibilidade de gênero. O Rafa tá impressionado com o seu exemplo. Ele tá assim até assustado. Impressionado com o quê? Ele tá assim olhando, admirado com o seu exemplo. Eu acho que você tá deixando o menino assustado. Salmo 71, 22. Agora para enfatizar que a nação de Israel foi santificada por Deus. Observe sempre os pronomes possessivos. Você sabe o que é um pronome possessivo, né? Meu, teu, vosso, nosso, dele, daquela.
Isso é demonstrativo, né? Salmo 71, 22. Também eu te louvarei com saltério. Celebrai a harpa, celebrai saltério, quero acordar a alma. Eu te louvarei com saltério, bem como a tua verdade, ó meu Deus. Cantarei com a harpa a ti, ó Santo de Israel. Observa, um é do outro, o outro é do um. Salmo 89, 18, já foi citado. Porque o Senhor é a nossa defesa. O Santo de Israel é o nosso rei. Isaías 12, 6. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Isaías 17, 7. Naquele dia atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo de Israel. Até o pastor não estava aqui, eu perguntei. O Santo é da Birmânia? Birmania. O Santo é da África do Sul? O Santo é de Trinidad e Tobago? O Santo, entendeu? É do Quirguistão? Não é. O Santo é de onde? É de quem? De Israel. Você não acha em nenhum lugar o Santo do Brasil. Brasil não é. Não é do Brasil. O Brasil tomou de 7 anos. O Santo é de Israel. Entendeu? Inesquecível. Isaías 41, 14, 20. Não temas tu. O pastor gosta desse versículo só porque fala verme. Não gosta? Você já citou ele umas 300 vezes. Qual? Vermezinho. Oh, ele gosta de cobrir as caras, ele curte esses negócios. Tá bom? Não temas tu, verme de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor. E o teu, a ênfase aqui são os pronomes possessivos. Redentor é o santo e as preposições de ligação também. De Israel. Para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam, parece que esse é forte, né? Entendam que a mão do Senhor fez isso. E o santo de Israel. Esse aqui é o grifo, tá? É o grifo no pronome possessivo e na preposição de ligação. E o santo de Israel o criou. Em Isaías, lógico, eu citei aqui só umas 30 versículos, mas tem mais. Em Isaías 43, 15 diz: eu sou o Senhor, vosso santo, o Criador de Israel, vosso rei. Não, isso não é lumicolo. Isso é a canetinha do Cliff. Lá naquela Bíblia dele. Você vê, ele tem uma Bíblia que o pastor nem com um telescópio lê. Ela é desse tamanho assim. Ele grifa e faz comentário. É um formato A6, desse, né? Tem o A4, o A5, ele é A6. Formato A6. Ele já viram? Ele grifa e ainda faz comentário ainda. Vocês nunca viram, não, a Biblinha dele? Não, eu já vi, mas que ele grifa. Ele grifa a Bíblia com um cartão de crédito. Bradesco. Cartão de crédito Bradesco. Quem tem Bradesco tem mais banco. Ele vai ler e grifa assim com aquela, deve ser 01, né? Não é nem 03. E ele escreve assim: o pastor Geraldo comentou neste versículo que isto quer dizer aquilo. Ainda coloca um comentário ainda. Enorme. Esse é o grifo, não é lumicolo, é o grifo. Nós estamos em Isaías 48, 17. Nós já lemos 47, 4. O nosso Redentor, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, é o Santo de Israel. 45 de Israel. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos,
e acerca da obra de minhas mãos. O 47, 4 já lembro, vamos para o 48, 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, faltou um grifo, hein? Mais uma errata, anota aí. Teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Já em Jeremias 51, 5 diz: porque Israel e Judá não foram abandonados do seu Deus, do Jeová Sabaoth, do Senhor dos Exércitos, ainda que a terra esteja cheia de culpas contra o Santo de Israel. Em Ezequiel 39, 7, e farei conhecido o meu, mais um aí, santo nome, não, aqui não, é meu santo nome, o nome é dele mesmo. Meu santo nome no meio do meu povo Israel. Você está achando que eu sou palhaço? Não, eu estou me divertindo. No meio do meu com as suas... Na verdade, tem certeza que você parece. Não é isso, é para fixar a matéria. Você não tem uns professores assim lá não que faz umas palhaçadas e tal, aí a coisa fica. Você foi tão Aquela empolgado. matéria, você falou, eu lembro dessa matéria, que tinha um professor meio retardado lá, que fazia umas palhaçadas, ele falou assim, eu nunca mais esqueci. Eu achei engraçado, o meu, aí você grifou, nome, nome não. Não, que eu falo, pensei que era mais uma errata aqui. Eu não tô aquelas duas, né? É no teu. Eu tô Com aqui. certeza deve ser um dia, um meu ou um teu. O teu eu lembro. É ali, ó, no Isaías 48, 17. Dá a caneta, já que você não vai anotar. 48, 17. Ainda reclama. Tem uma outra. Não. O outro foi antes, lá no outro top. Jeremias, Ezequiel 39, 7. E farei conhecido que eu sou o Santo de Israel. Êxodo 19, 5. A minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Isso deveria estar lá antes, Êxodo, né? Em Salmos 3, 3. Porque tu, Senhor, és meu escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Em Salmos 30, verso 4, se eu falar 34, ele não vai começar a procurar 34, que versículo? 32.4 diz o seguinte. Eu ainda vou te pegar nessa. Isso foi uns 300 meses atrás, não 20 foi? o quê? Vai, Carlos. Claro que é 25. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. A ênfase que foi santidade. Salmo 89, 26. Tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Compare Oséias 11, 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito eu chamei meu filho. Lembra? Eu citei isso recentemente lá na escola dominical. O israelita conhecia a paternidade nacional. A paternidade pessoal, individual, não era conhecida na teologia judaica. Salmo 82, 6. Vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. E ainda, Malaquias, isso é para comparar com 89, 26, Malaquias 2,10. Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Isaías 43, 12 e 44, 8. Vós sois minhas testemunhas. Jeremias 12, 7 e 10, 12, verso 7, verso 10. A minha casa, a minha herança, a amada da minha alma, a minha vinha, o meu campo desejado. Tudo isso se referindo à nação de Israel. Em Jeremias 18, 6, eis que, como barro na mão do oleiro, tem mais um? Não, tem grifo ali. Eis que como barro na mão do oleiro, assim o quê? 15. Tá acabando a memória. Não, nós estamos fechando aqui o tópico, nós não vamos nem entrar no próximo. E em Ezequiel 16, versos 8, 13 e 14 diz: passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Deus namorando aí, ó.
estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em Berite, em aliança, Sinai, contigo, diz o Senhor Deus. E passaste a ser minha. Igual ele vai casar com a Henriqueta, se não fosse celibatário. Henriqueta. E ela casou com Gera. Passaste a ser minha. Eras formosa em extremo e chegaste a ser rainha. Correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois eras perfeita. Por causa da minha glória que eu puser em ti, diz o Senhor Deus. E para fechar, Ezequiel 34:11. Vós sois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, porém eu sou o vosso Deus, diz o Senhor. Então eu creio que ficou bem estabelecido que Israel é do Senhor e o Senhor é de Israel. Imagina, eles não têm muita noção desse privilégio, né? Deus é nosso. Deus é nosso. Deus resolveu ser de um povo específico, de Israel. Então Israel pode espinhar, Israel pode pecar, Israel pode esbandeirar, Israel pode bater a cabeça quantos milhares de anos eles quiser, ele vai buscar o que é dele. Isso dá uma segurança para nós, né? Nosso Sim. Deus Não, eu até... eu nunca esqueci isso. Eu me lembro. Eu nunca vou esquecer isso. O nosso antigo pastor, aquele norte-americano, uma vez, acho que foi numa escola dominical, ele raramente dava escola dominical, mas ele já deu escola dominical. Ele gostava de delegar para o Ivan, para mim e para outros, né? Ele estava falando sobre Israel e ele falou assim, mas como é que você pode afirmar, alguém o indagou, um visitante, acho que nem nasceu de novo era, ou deve ser uma milenista, assim, como é que você pode afirmar que Israel ainda está nos planos de Deus? É aqueles irmãos que fazem confusão, que falam que nós somos Israel de Deus, que o verdadeiro israelita, faz aquela mistura tudo lá de Romanos, até Fala que são os levitas. nojento ouvir esses assuntos, mas já ouvi muito. Nós somos levitas. Tem gente que crê que nós somos o novo Israel, Israel já era e nós tomamos o lugar. Né? Acho que esse irmão que fez esse questionamento para ele era dessa linha. Falou, mas por que você pode afirmar que Deus ainda tem alguma coisa com Israel? Que as promessas de Israel ainda estão valendo? Que Deus vai voltar para Israel? Aí ele, com muita sabedoria do Espírito, ele respondeu para essa pessoa, falou, olha, se Deus não tem mais vínculo com Israel e não existe mais promessas a serem cumpridas para Israel, quem te garante que ele vai cumprir as promessas que ele faz para nós? Se ele não consegue manter a palavra dele com Israel, nós estamos inseguros, que você falou da firmeza, né? Eu lembrei da infirmeza, da insegurança. O que nos traz segurança é o caráter de Deus, que é fiel. Ele é tão fiel à igreja quanto ele é a Israel, e ele é tão fiel a Israel quanto ele é da igreja. Então o que nos garante teologicamente que as promessas de Israel não vão falhar é o fato de que as promessas a cada um de nós nunca vão falhar. É por isso que eu te falei que isso traz segurança. Sim. Ah, você falou. Foi. Não, porque. Porque um e o outro é a mesma coisa. Não, porque o que me chamou a atenção Uma só carne, foi só espírito, isso. uma só alma, um só coração. Israel é uma história bem. Uma só pessoa. Israel tem uma história muito assim, de altos e baixos e mais baixos do Sim. que altos, e ainda assim está segura com todas as suas promessas, tranquilo. Por isso que o Senhor advir E e ele advir para Israel. Deus continua apaixonado, Sim. né? Romântico. Chonadão. Eu coleciono versículos aqui na minha capa da Bíblia, para você me dizer que eu vou achando aqui, ó. Deus ama Israel incondicionalmente. Não tem condição. Ele não exige nada em troca, absolutamente nada. Porque um é do outro e o outro é do um. Vai rir? O outro é do outro. vai rir. Porque Israel foi santificada, separada para o Senhor, para ser testemunha, para ser um monte de coisa, tudo isso que nós lemos. Nossa. Ele ainda manda.
Então, na semana que vem, veremos, existem trilhões de versículos que falam da santidade de Deus. Eu separei uma dúzia aqui, talvez. E depois, como sempre, faremos aquele nosso passeio etimológico, que vem de etmos, que é um antônimo de escatos, é a origem e o fim. O escatos, o fim, o etmos, a origem, onde nasceram as palavras que nós utilizamos para traduzir por santidade. Seja no hebraico, de acordo com a cultura judaica, seja no grego, de acordo com o Neo Testamento. Vou usar uma palavra grega, né? Podemos orar?